Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao nosso programa Mídia e Marketing desde setembro de 2019 no ar. Meu nome é Renato Pesotti e no programa de hoje a gente recebe a Daniela Cachiche, que é presidente da Beyond Beer, que é a unidade responsável pelo portfólio de bebidas não alcoólicas e drinks prontos da Ambev. Dani, sempre bom contar contigo. Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. A gente fala desse portfólio de bebidas não alcoólicas e drinks prontos. Queria que você falasse sobre essa unidade, de que marcas, enfim, que você toma conta. Legal. Então, na Ambev hoje a gente tem duas divisões. A gente tem a Beer, que é cerveja, obviamente, e a gente tem a Beyond Beer, que é um portfólio que a gente se propõe a entregar para os consumidores, quase que assim, uma Ambev para você chamar de sua, porque a gente sabe que existe o consumo de cerveja, que o Brasil é muito forte nisso, mas a gente também tem outros produtos dentro do nosso portfólio. E essa é uma divisão que ela engloba marcas como Guaraná, marcas como Gatorade, H2O, Pepsi, Pepsi Black. E aí você pensa, mas por que Pepsi? Porque a gente tem uma parceria com a PepsiCo. Então, todo o portfólio de bebidas da PepsiCo, nós somos o distribuidor e engarrafador. E, além disso, a gente também tem uma outra parte de produtos alcoólicos, que daí são os drinks prontos, onde a gente tem marcas muito fortes, como o Beats, que começou como Skol Beats, e a gente traz agora duas inovações. Uma é um lançamento de um spritzer, que chama Brutal Fruit, e o lançamento de uma cerveja saborizada, que é Flying Fish. Então, o objetivo é que a gente seja uma avenida de crescimento sobre a ótica de inovação, endereçar tendências e conseguir dialogar com consumidores que querem consumir algo além de cerveja, por isso Beyond Beer. Então, essa é um pouco da divisão, um pouco da história da divisão que eu toco. Então, hoje a gente tem essas duas divisões e é muito bacana porque é um portfólio muito complementar. Os consumidores são incrementais, então, porque a gente tem consumidores, obviamente, menores de idade que tomam não alcoólico, e a gente também tem pessoas que estão olhando para o mundo de alcoólicos, mas também querem um pouco de sabor, querem inovações, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você falasse sobre isso. A gente debate muito sobre a mudança no perfil de consumo das pessoas. Existem estudos que apontam que as pessoas têm bebido menos, que as novas gerações têm bebido menos, têm optado por tomar outro tipo de drink. Aí surgem mais cervejas, as cervejas saborizadas, os drinks prontos, só que também você não pode perder share, perder mercado nas outras marcas. Como que é olhar essa inovação toda, mas sem perder esse share nesses outros produtos? Olha, eu costumo dizer que, na verdade, a brasileira e o brasileiro, eles não estão bebendo menos, eles estão bebendo diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que hoje as pessoas estão buscando, mesmo dentro de uma categoria... Vamos começar com cerveja, que é nossa maior fortaleza. Mesmo dentro da categoria de cerveja, se antes eu era uma pessoa que só tomava original, hoje eu quero tomar original, mas ao mesmo tempo eu quero tomar Corona. E, além disso, eu também estou buscando funcionalidade na cerveja. Por exemplo, Stella Pure Gold sem glúten. Então, eu estou tomando a categoria, mas eu estou buscando outros tipos de benefícios. Se no passado a gente olhava só para a cerveja, lager, mais tradicional, hoje em dia a gente quer isso, mas a gente quer mais coisa. Quando eu pego o Michelob Ultra, e a gente chama esse portfólio de escolhas balanceadas, eu tenho uma cerveja que tem 79 calorias. Então, por isso que eu falo que é sobre beber diferente do que a gente está acostumado como consumidor era no passado. Quando eu vou para a categoria de não alcoólicos, vamos pegar refrigerante, por exemplo. Existe uma migração muito grande do refrigerante regular para o refrigerante zero. A gente olhando para isso e falando, bom, tem uma migração para isso, mas eu posso entregar mais coisas. As pessoas estão buscando uma intersecção de funcionalidade. Então, a gente acaba de lançar Guaraná Fibras, que é o primeiro refrigerante funcional do Brasil, onde eu tenho um produto que não tem açúcar, mas ele também traz 4,4 gramas de fibras. Tomei hoje no almoço. Então, por exemplo, se eu vou tomar um refrigerante que não tem açúcar, por que eu não posso tomar um que não tem açúcar, mas ao mesmo tempo ele me ajuda a repor a quantidade de fibras que o meu organismo precisa? A gente tem dados e números bastante relevantes sobre
90% da população não tem a ingestão diária de fibras necessárias. Então, eu acho que o nosso papel, e existe uma área de inovação muito, eu diria assim, muito técnica, com muito expertise, para olhar. A gente traz os insights e as tendências e eles olham como que eu consigo transformar isso num produto. Então, por isso que eu acho que as pessoas estão buscando alternativas dentro da mesma categoria. Gatorade é um exemplo. A gente lançou Gatorade Zero, foi o primeiro isotônico zero também. Então, eu acho que o tempo inteiro a gente está se desafiando a... Se o consumidor demanda isso, como que eu atendo? Por isso que eu falo que é uma Ambev para você chamar de sua. Assim, porque como é que eu atendo a necessidade que você tem e que talvez eu ainda não tenha no meu portfólio? Sendo uma das maiores empresas de bebidas do mundo, maior empresa do Brasil de bebidas, a gente tem que... É nosso papel inovar rápido, porque as tendências estão vindo muito rápido também. Queria que falasse um pouco mais sobre essa inovação de Guaraná, já que você citou. Você trabalha hoje numa plataforma de inovação contínua. Você tem muitos produtos, tem muitos produtos que podem ser lançados, só que às vezes você tem que fazer uma inovação dentro de um produto que já é muito conhecido no mercado, já é o sabor do brasileiro. Sim. É diferente, né? Você vai mexer no Guaraná, Sim. A gente não é prefeito de Londres, a gente sabe quanto o Guaraná é gostoso, né? Mas a gente assim... Pediu desculpas, inclusive. Mas a gente não quer que às vezes mexa num produto que a gente já ama. Como que é também fazer essa diferença e explicar para o consumidor que às vezes é necessário fazer um ajustezinho dentro de alguma Primeiro coisa? que a gente tem um processo bastante detalhado sobre a gente não mudar a percepção de sabor do consumidor. Isso é muito importante. O consumidor, ele está buscando essa intersecção de categorias, mas ele não está disposto a abrir mão de sabor. Assim, não adianta. Então, a gente fez mais de 400 diferentes líquidos para testar com o consumidor. Normalmente, essa é a média. A gente faz assim com Beats, a gente faz a mesma coisa. Quando é o novo sabor de Beats, normalmente são 400 diferentes amostras, onde a gente testa com o consumidor para chegar no ponto ideal de qual que é o dulçor que precisa ter, como que ele não... Hoje, se você pegar a Guaraná Fibras, você não percebe a diferença de sabor. Você, assim, realmente é o mesmo sabor de Guaraná Zero, só que agora com fibras. Então, esse é um processo muito importante. E eu diria que o sucesso da inovação passa por isso. Passa por você conseguir ter a resposta do consumidor sobre qual é o líquido ideal para que ela tenha... Porque senão você vai prometer alguma coisa, mas o consumidor vai experimentar e não vai repetir. Eu falo que experimentar, todo mundo experimenta. Onde você entende se realmente aquilo faz sentido é quando tem a recompra. Então, esse é um processo que a gente tem para todas as marcas da companhia, todas, assim, tanto de cerveja, de todo o portfólio de cerveja até o meu portfólio. E a gente conseguiu fazer um negócio muito interessante, que normalmente demorava mais ou menos uns 2 anos. Hoje a gente consegue fazer esse lançamento em 6 meses. Por quê? Porque eu tenho, de um lado, um time técnico que consegue prototipar muita coisa muito rápido e, ao mesmo tempo, eu tenho uma plataforma, que é o Zé Delivery, onde eu consigo testar com esses consumidores do Zé, porque eu sei exatamente que tipo de consumidor se é um consumidor de refrigerante, se é um consumidor de drink pronto, e consigo ter uma resposta muito rápida sobre a aceitação do produto. Então, eu diria que assim, é um time muito robusto de insights, técnico de produto e a forma como a gente testa com o consumidor. Isso traz para a gente uma vantagem competitiva. E faz diferença também na hora de levar para o consumidor, né? Essa novidade. Vocês têm também novidade de Guaraná agora no Carnaval, né? Conta mais para a gente dessa embaixadora nova. Então, eu falo que não tem como pensar em Carnaval e não pensar na Ivete, e não tem como pensar em Brasil e não pensar em Guaraná. Então, a gente trouxe a Ivete como embaixadora para Guaraná. Eu acho que, assim, além de ser um pedido de muitos fãs, porque a gente sabe que os brasileiros são emocionados por natureza, e muita gente, né, o sabor original do Brasil, a brasilidade, muita gente vê isso também na Ivete. Então, nossa nova embaixadora
fez no Carnaval com a gente também tem Copa do Mundo, né? Guaraná patrocina a CBF, a gente sempre coloca como a marca da torcida, oficial da torcida brasileira, então ainda vai ter muita coisa por aí. A gente está muito feliz com a parceria com a Ivete. Legal, você falou de embaixadora, a gente sempre que lembra de uma embaixadora de muito sucesso dentro de Ambev, a gente lembra de Anitta e lembra de Beats. Queria que você falasse um pouco dessa história, né? Ela está lá como head de inovação e criatividade, na verdade é um cargo, né? Mas é uma função que ela pode dar seu palpite, ela sempre falou isso, sempre que falou que dá palpite, Sim. que ela se mete na marca. Queria que você falasse um pouco sobre como que vocês têm feito essa inovação também dentro da Beats, mas fazendo com que a marca não se perca no meio Perfeito. de tanta novidade, de tanta gente falando, tanto produto novo, né? Como que é para a marca continuar tendo essa identidade com o consumidor para de repente oferecer esse produto para mais gente também? A nossa relação com a Anitta, a parceria com ela, acho que é uma das mais longevas que a gente tem na Ambev. O que é interessante disso é porque realmente é uma cocriação. A gente entende muito de beats, né, e do mercado de drinks prontos, é a marca líder do mercado. Ao mesmo tempo, ela entende muito de audiência. E essa combinação que eu acho assim, muito interessante sobre eu entender sobre um mercado, que é um mercado que hoje cresce 2 dígitos, é o mercado que mais cresceu. Quando a gente pega o CAGR, é um dos maiores, é o maior do mercado de alcoólicos no Brasil e no mundo. E aí você, ao mesmo tempo, tem ela que tem audiência muito engajada. E aí, realmente, a gente faz reuniões de trabalho, a gente faz reuniões onde... E até, às vezes eu brinco, né? Eu falo, gente, a gente faz Zoom com a Anitta para falar de projetos. Então, a gente mostra todo o calendário, ela tem todo o calendário dela, a gente muda, às vezes, datas, porque a gente sabe que tem um projeto dela que é muito interessante, que se a gente aliar ao lançamento de uma nova Beats, isso também vai fazer muito sentido, tanto para a gente quanto para a audiência. Esses protótipos a gente manda para casa dela, ela experimenta, ela fala qual que ela acha que vai fazer mais sentido, porque isso, às vezes ela vê uma tendência fora do Brasil e traz para a gente, fala, olha, eu estive na Europa, eu vi essa tendência, será que dá para fazer alguma coisa com beats? E tem um processo que e um modelo de inovação de beats que, na verdade, ele foi evoluindo ao longo do tempo. No começo a gente lançava muitos sabores, muitas inovações, e eu acho que a gente não conseguia extrair o máximo potencial disso. A gente foi migrando para um modelo onde eu faço uma grande inovação no ano, que eu lanço no final do ano anterior. Então, a gente lançou Green Mix agora no final de 25, para ativar no Carnaval 26. E aí a gente consegue fazer um conceito que eu gosto muito, que é fewer and bigger, que são poucos, mas grandes apostas para a gente fazer. Porque primeiro o consumidor está vendo muita coisa. Depois a gente começa a dispersar e você perde o seu foco. Então, a gente tem sempre um lançamento por ano. O ano de 2024 para 2025 a gente lançou o Red Mix. Eu diria que foi a maior inovação que a gente já fez em Beats da história. Foi o maior carnaval dos últimos 8 anos. E a gente faz muito tempo o carnaval com Beats. E a gente conseguiu realmente trazer uma inovação que foi muito incremental. A gente ganhou mais de 20% de participação, a gente aumentou em 8% a frequência. Então, foi um produto que a gente também fez com o Zé Delivery, a gente testou, a gente inclusive convidou consumidores no mundo virtual para o mundo real. Eles foram na Ambev, eles experimentaram o produto, a gente co-criou o nome. Então, a Anitta nos ajuda muito nisso, ela confia muito nesse lado nosso de trazer uma inovação, e a gente manda algumas diferenças de protótipo com uma recomendação, e muitas vezes a gente vai exatamente no mesmo. Então, eu acho que é uma parceria que não é sobre uma celebridade, é sobre uma pessoa, uma mulher de negócios, com uma outra mulher de negócios, trabalhando para construir realmente uma plataforma de inovação juntas e que está trazendo muito resultado, muito crescimento de 2 dígitos, trazendo mais gente. Eu acho que isso é um jeito bacana assim, de você estabelecer uma relação com alguém que é muito importante, muito famosa no Brasil, mas que, ao mesmo tempo, tem um olhar de negócios. Eu gosto quando as parcerias com esses ícones, elas são parcerias onde a gente discute negócio, porque a gente sabe que
assim, estamos construindo algo para gerar valor. E por isso que a gente tem poucas e longevas. Porque quanto mais eu trabalho com ela, e quanto mais ela trabalha com a gente, com o meu time, mais a gente vai se afinando. Então, quando ela fala que ela é a diretora de criatividade e inovação, ela é mesmo. A gente tá junto nessa. A gente sabe hoje que a atenção está multifragmentada. Ninguém parece que presta muito atenção nas coisas. E às vezes presta atenção nas coisas, mas não vê direito o que está acontecendo. Como que tem sido para você, que trabalha há muito tempo nesse mercado publicitário, inovar também nessa atenção do consumidor, tentar trazer a atenção do consumidor para a sua marca e fazer com que o consumidor compre sua marca também. Porque não adianta nada também o consumidor amar a sua marca se ela não compra, né? Claro. No final das contas, precisa comprar. O que tem mudado? O que você tem percebido que mais tem mudado no mercado em relação a isso? Essa é uma pergunta muito legal, assim, porque eu acho que a gente se deparou com um conceito em Guaraná, vou usar um exemplo de Guaraná, que chama nostalgia. O que significa isso? Quando você pega uma marca como Guaraná, é uma marca que tem mais de 100 anos. É um desafio imenso você fazer uma marca centenária, continuar muito inovadora. É um desafio imenso você olhar para todo o histórico do que a marca já fez, do ponto de vista de inovação, de comunicação, e achar alguma coisa que seja muito disruptivo. A gente chegou nesse conceito que é o seguinte: as pessoas têm uma memória afetiva com Guaraná. É muito difícil eu falar a palavra Guaraná e a pessoa não abrir um sorriso, porque ela tem uma memória afetiva da infância. Ao mesmo tempo, a gente tem histórico de coisas que a gente fez, principalmente assim, pipoca com Guaraná, pizza com Guaraná, onde as pessoas conseguem cantar até hoje o jingle. Então, no cenário de hoje, o que a gente aprendeu? Que se a gente usar tudo que era essa essência de relação emocional forte, mas trazer ressignificada para os dias de hoje, a gente talvez tivesse uma combinação muito potente. E aí a gente olha e fala, bom, se no passado eu tinha pipoca e Guaraná e era no universo de cinema, o que é isso hoje ressignificado e amplificado? É a Netflix. Então a gente patrocina a Wandinha com Guaraná, faz uma campanha usando o jingle da pipoca com Guaraná, mas agora ressignificado. Isso faz com que a minha geração, que entende do que foi no passado, se conecte, mas a geração dos meus filhos e a geração mais jovem também se reconecte, mas por ângulos diferentes. Eu acho que é assim que as marcas conseguem continuar sendo relevantes nesse diálogo. Eu acredito muito na junção da emoção com a razão. Né, a questão do sistema 1, o sistema 1, sistema 2, sistema 1 e sistema 2. Eu vi um pêndulo muito forte de comunicação muito focada no sistema 2, que é o racional. Eu acho que a melhor combinação é um balanço entre o sistema 1 e o sistema 2, porque aí eu te pego pelo coração, mas eu também te dou argumentos pela razão. E essa combinação é muito difícil. Eu acho que as marcas conseguem fazer isso. Elas têm uma perpetuidade muito grande, independente da geração. Então, eu vejo algumas marcas fazendo muito bem esse trabalho, e o nosso papel é esse, assim, como é que a gente vai se ressignificar o tempo inteiro, entendendo que marcas, por exemplo, tão icônicas quanto essa, que tem mais de 100 anos, eu não posso abandonar o que já foi feito lá atrás, né? Mas eu posso tocar num lugar que ele é plural para todo mundo. É o do abrir um sorriso quando você fala da marca Guaraná, quando a gente fala que é original do Brasil, que é coisa nossa, a nossa brasilidade. Isso toca muito, né? Poucas marcas podem falar assim. Você falando isso, eu lembrei dessa pesquisa recente do Havas, que mostrou que 75% das pessoas não se importariam se sua marca deixasse de existir. Isso é desesperador para um CEO, para um CMO, saber que provavelmente ninguém está ligando se sua marca existe ou não. E dentro desse portfólio extenso, gigantesco de Ambev, as pessoas às vezes nem sabem se aquela cerveja é de Ambev ou não, se aquela marca é da Ambev ou não, se aquela marca deixa de ser relevante num piscar de olhos hoje em dia, né? Recentemente você publicou um artigo sobre a gente tomar cuidado com o hype. Ainda mais nos dias de hoje, que tudo é muito volátil, volúvel. Uma coisa explode, vira hype, todo mundo fala daquilo, e aí depois de 5 dias sumiu completamente.
como que você, como CEO dessa unidade, ex-diretora de marketing de grandes marcas, executiva que está aí há muito tempo no mercado, a quantidade de tempo a gente deixa para lá, que não interessa. Muito experiente. Muito tempo atrás. Queria que você falasse sobre esses cuidados que a gente tem que ter para não cair no hype, principalmente em relação ao marketing. A gente sabe que final do ano tem as palavras do ano, né? Tipo, as palavras do ano que passaram que a gente não vai usar mais. O que tem... O que você dá de dica pra gente, pro cara que trabalha com marketing, pro marqueteiro, não cair no hype de algumas coisas que vão ser passageiras? Eu sempre coloco o consumidor no centro. A minha primeira pergunta para o meu time é: por que isso é relevante para o consumidor? Porque se ele não for relevante, não tem o porquê. Essas pessoas vão simplesmente dizer: eu não preciso disso. Se isso deixar de existir, tudo bem. Então, para mim, a gente sempre tem que olhar e falar assim: quais são as fricções que existem do consumidor? Por que esse consumidor quer uma coisa diferente? E eu acho que quando a gente vai e entrega verdade para o consumidor, mas é uma verdade sobre o que ele quer, o que ele precisa, e não sobre o que a gente gostaria que ele, né, quisesse, eu acho que você consegue endereçar muito bem algo que outras pessoas talvez não estejam olhando, ou que seja mais difícil delas conseguirem endereçar. E, para mim, esse conceito de poucos e grandes é muito importante. Porque, senão, a gente vai entrar no hype de querer lançar... Toda semana existe um novo drink pronto no Brasil. E toda semana alguém vem para a minha mesa e fala: nossa, isso aqui está bombando. Aí eu vou olhar o número, aí eu vou olhar a taxa de compra, de recompra. Eu vou entender em que lugares está, quem que está comprando, qual que é o público, que preço que está... Eu falo: gente, peraí, don't believe the hype, né? Assim, calma. Primeiro, assim, a primeira coisa que eu faço é, primeiro, calma. Isso endereça ou não algo para o consumidor e vamos olhar os números. Vamos sair do achismo e vamos para o técnico. Eu acho que isso te ajuda muito a você não ser, primeiro, bombardeado ou você se perder nesse universo de tantas coisas, tantos estímulos. E no fim do dia, quando você está como, né, líder de uma divisão de negócio, você também tem que garantir que você está dando o direcional correto para as pessoas, porque é tudo muito efêmero, e é tudo muito rápido, e é tanta coisa que você pode se perder. E eu acho que quando você tem clareza sobre a sua estratégia, para onde você quer ir, e como você realmente está endereçando uma questão de consumidor, você vai gerar negócio. Vamos falar de Flying Fish, que é uma cerveja saborizada. A gente tem muitos estudos com consumidoras e consumidores sobre cerveja. A gente tem muitos estudos sobre o que as nossas marcas entregam. Então, quando a gente vê agora Corona crescendo 2 dígitos, Stella Pure Gold crescendo 2 dígitos, Michelob Ultra crescendo 2 dígitos, a gente entende que esses produtos têm um benefício funcional, mas também têm um benefício emocional, e eles estão entregando algo para o consumidor, senão não estaria crescendo 2 dígitos. Ao mesmo tempo, a gente também tem clareza que tem algumas pessoas que falam: eu adoraria tomar cerveja, mas eu queria que tivesse um pouco de sabor. Eu não queria que fosse tão amarga. O nosso papel, como a maior cervejaria desse país e do mundo, é conseguir endereçar essa questão, essa E fricção. olhar para os lançamentos que já aconteceram e olhar o que foi bom, aprender o que foi ruim. O que aconteceu, por que aquilo funcionou ou não funcionou na época, o que a gente pode aprender com isso e como a gente vai e melhora e entende como eu posso entregar o melhor líquido que essas pessoas querem entre a combinação de uma cerveja com sabor. E a gente traz Flying Fish, que é uma marca muito forte na África do Sul, que fala com o jovem de 18 a 24, que normalmente olha para a nossa categoria de cerveja, adora, mas ao mesmo tempo também quer opções, e lança no Sul. Então, ano passado a gente lançou no Sul, esse ano São Paulo, muito forte com parcerias com o Oxxo, no Zé Delivery, e ampliando, e com uma ideia de ampliar ainda mais para outras regiões do Brasil esse ano. Então, eu acho que você ter muita clareza do que você está endereçando e o que é do consumidor, que vem do consumidor. E aí você, por exemplo, a gente tem uma plataforma que é o Zé Delivery. Muitos milhões de pedidos no ano, sim, quase 6 milhões de usuários no ano. A gente consegue falar com essas pessoas diariamente. Então, o Zé, além de ser uma plataforma de eu atender a necessidade do consumidor com um produto gelado, no preço correto, em pouco tempo, também é um repositório para mim de insights e tendências muito forte. A gente fez mais de 500 mil
pesquisas esse ano. Pensa que é 500 mil de pesquisas que se a gente for... Você sabe, né? Assim, se a gente falar estatisticamente, eu demoraria muito tempo para fazer. Assim, foram mais de 6 milhões de respostas. Então, se eu tenho isso no meu pulso, a probabilidade de eu fazer uma inovação que vai endereçar é muito grande. Hoje a gente tem 20% do faturamento da minha divisão vem de produtos que não existiam em 2020. São só 5 anos, né? É muito, muito pouco tempo. É muito pouco tempo para o que representa já. A gente cresce 30% em inovação. Então, mas, de novo, eu acho que você tem que tomar cuidado para não gerar uma complexidade gigante. Porque também depois você gera uma complexidade do ponto de vista de supply, de distribuição. Mas, ao mesmo tempo, se você se aprofundar no consumidor e na consumidora, a probabilidade de ter sucesso é grande. Você falou de 2020, né? Foi a última vez que você esteve no nosso programa. Nosso programa é bem antigo também, vou deixar para lá, mas você esteve no nosso programa em 2020, ainda quando era presencial, era só em áudio, a gente gravava presencial, sim, mas era só em áudio, foi antes da pandemia, era um outro universo, completamente outros tempos. Eu lembro que você disse que tinha orgulho de saber que faz projetos que podem transformar positivamente a sociedade. Uhum. Você sempre teve muito um lado de bater na tecla, de fazer questão de participar de eventos que falassem de diversidade, que falassem de impacto positivo. Uhum. A Ambev também tem esse lado. Queria que você falasse sobre como é trabalhar, forçar, às vezes, algumas situações dentro de uma multinacional, dentro de uma empresa global, e falar assim, não, precisamos fazer dessa forma para ter esse impacto positivo também para a sociedade como um todo. Eu acho que não é um trabalho individual, ele é sempre um trabalho coletivo. Assim, eu vejo que assim, dentro da Ambev eu tenho muitos parceiros e muitas parceiras. Nominalmente, Carla Cripa, que é a nossa VP de Assuntos Governamentais, Impacto Corporativo. Então, eu sempre digo, e aí os nossos times, eu sempre digo que nunca é uma agenda individual, ela é uma agenda coletiva, porque tem muita gente que quer fazer também isso dentro das organizações. Agora, exige que a gente se junte, né? Você ter uma água... Esse projeto de Água Ama é uma parceria, né, da Carla, e quando eu assumi a divisão, eu também me juntei. Você pegar 100% do lucro para gerar impacto, para levar água potável, né, que hoje já está em mais de 1 milhão de pessoas, isso é uma decisão da companhia também, porque é uma decisão minha, da Carla, do CFO, é uma decisão da companhia como um todo. O que eu acho interessante nessa história é a gente se desafiar a dizer, e o que mais eu posso fazer? Além de eu garantir que eu tenho um líquido muito bom, que eu tenho uma embalagem muito boa, eu tenho uma equação de valor bacana, eu tenho uma comunicação bacana, o que mais a gente pode fazer? Então, eu assim, tenho muito orgulho de dizer, e esse projeto começou muito antes de mim, mas a gente está colocando um farol muito grande, que é a relação de Guaraná com o futebol feminino. A gente está há 25 anos apoiando o futebol feminino no Brasil. Não teve uma Copa que a Marta jogou, que a marca não estivesse lá. E a gente faz esse trabalho que eu sei que tem um benefício para Guaraná, porque Guaraná é uma marca gigante e que fala de futebol há muitos anos, mas, ao mesmo tempo, a gente olha e fala, e o que mais que a gente pode fazer para melhorar a estrutura do futebol feminino, a quantidade de mulheres que vêm para o futebol feminino. Tem um número que é muito assustador, que a cada uma nova mulher, jovem mulher, menina, entrando no futebol feminino no Brasil, tem 100 nos Estados Unidos. Perdão, tem 500 nos Estados Unidos. É de 1 para 500. Hoje, 70% das mulheres que jogam futebol estão nos Estados Unidos. A gente é o país do futebol. Né? Então, tem um trabalho que aí a gente dividiu isso em 3 pilares, que um é atrair, outro é desenvolver e o outro que é amplificar. Então, a gente entendeu que não adiantava só falar sobre a seleção brasileira de futebol feminino. A gente também tinha que fazer um trabalho de base para atrair meninas e jovens mulheres para o futebol feminino. Então, eu acho que quando você tem essa clareza, que eu tenho uma marca gigante, eu tenho uma plataforma gigante, que é o futebol, mas eu tenho o futebol feminino ainda num outro patamar. O que essa marca pode fazer para ajudar e apoiar que isso vá para um outro patamar? A gente lançou, em dezembro do ano passado, o primeiro relatório sobre dados do futebol feminino no Brasil. Primeiro, não existia, né, uma parceria com a Outfield, com a eu sempre falo errado,
Vibradora. Vibradoras. Vibradoras. É porque eu tento falar Elas certo. mesmas falam errado? E que, assim, para mim, ele é um marco muito importante. Porque é muito difícil você convencer qualquer marca de apoiar algo que não tem dado. É muito difícil você falar assim, olha, eu gostaria que você me apoiasse, mas você não sabe como que tá, quais são os números, para onde está indo. A gente descobriu uma série de coisas, inclusive que os horários dos jogos femininos são horários péssimos. Nunca vai ter audiência. Não é sobre as pessoas não quererem assistir futebol Nem na feminino. TV, nem no estádio. Porque os horários, se a gente marcasse, acho que futebol masculino naqueles horários também ninguém ia. Então, quando eu tenho isso em mãos, eu consigo, como marca Guaraná, também chegar e falar assim, vamos tentar melhorar a grade dos jogos para que a gente tenha mais audiência? Né? Tem um dado que é um dado que eu tive acesso via a parceria com a PepsiCo, que também patrocina a UEFA feminina, que o esporte que mais vai crescer a audiência no mundo é o futebol feminino. No mundo inteiro. O que a gente faz com isso? Só que no Brasil a gente não tinha dado. Então, a gente apoiar esse lançamento é fundamental, porque a partir de agora a gente consegue colocar embaixo do braço e entender o que a marca vai fazer para realmente mudar o ponteiro. E a gente abraçou muito a questão de atração de talentos. Assim, a entrada, as jogadoras da base, a gente precisa garantir que a gente traga mais mulheres e que elas continuem perpetuando para poder chegar na seleção. A gente tem, Tamires é uma dessas mulheres, né, que chegou na seleção e começou em projetos de Guaraná. Então, a gente tem muito orgulho de olhar e falar... A gente sabe que isso ajuda a Guaraná, mas como é que a gente ajuda o futebol feminino? Então, e eu estou numa companhia que tem muito esse olhar, que tem esse olhar. Esse projeto começou há 25 anos atrás na Ambev. Não foi a Dani. A Dani pode pegar e falar, a gente vai continuar essa jornada. Então, eu vejo moderação com bits, que é um tema muito importante para a gente falar. Eu vejo a questão da água ama, eu vejo Guaraná com o futebol feminino. Então, e eu não acho que são todas as marcas que têm que fazer isso. A gente não tem agora também colocar uma meta que toda marca tem que ter. Uma causa. Mas se você encontra algo que faça sentido, sempre se pergunte, o que mais a gente pode fazer? Porque as marcas têm muita força nesse país. Também, a gente fala com mais de 200 milhões de brasileiros. A gente está falando de marcas de consumo, marcas grandes. Vai ter sempre um ângulo. É só a gente... Tem uma palavra que eu adoro, que chama intencionalidade. Tem que ter intencionalidade. É só querer que, às vezes, a gente consegue mudar. E agora é bom também, porque a gente tem 10 feriados em 2026 ainda, tem Copa do Mundo, Copa do Mundo masculina, e aí tem eleição, e aí em 2027 a gente tem a Copa do Mundo de futebol feminino. Então, quem ainda não pensou no que vai fazer na Copa do Mundo, não faça na masculina, deixe para fazer na feminina, talvez seja mais interessante como marca. Agora tem um relatório aqui que a gente pode olhar e entender qual é o ângulo que essa marca pode dar e qual que é o legado que você... Eu sempre falo assim, é possível deixar um legado trabalhando com marcas. É possível. Que outra geração... A pessoa que começou com futebol feminino há 25 anos atrás, ela deixou um legado na companhia. Ela deixou um legado. E esse legado a gente está... Né, eu estou tendo o privilégio de continuá-lo. Tá bom, Dani. Obrigado pelo tempo. Foi um prazer te receber aqui hoje. Se deixar, a gente fica aqui 2 horas falando disso, não é nosso objetivo, então a gente infelizmente tem que terminar o programa. Boa sorte nos desafios da Ambev e nessa intencionalidade que a gente sabe que você sempre deu às marcas, deu às empresas e fez com que as marcas puxassem alguns assuntos que às vezes não fazem tanto barulho na sociedade. Obrigado, até a próxima. Obrigada pelo papo. Espero que não seja daqui a 5 anos. Exato. Tomara que a gente fale mais próximo, mas obrigada pelo papo. Sempre um prazer enorme. É isso aí, pessoal. A gente tem 230 entrevistas com executivas e executivos contando boas histórias sobre marketing, sobre futebol e sobre publicidade. Obrigado e até mais. Obrigado, até mais.